Então, só para todo mundo ter claro de onde eu estou falando. Enfim. E agradecer também ao Cali pelo convite. Bom, quando eu recebi o convite para esse debate, o título era uma pergunta, né? Empreendedorismo como superação da crise. Eu penso que essa é uma pergunta bastante importante, mas que ela precisa ser qualificada, para a gente começar a propor, a partir daí, uma reflexão. Né? Precisa ser qualificada em dois termos: que crise e saída para quem? Né? Superação para quem nessa crise? Então eu vou apresentar aqui alguns elementos para a gente pensar, então, em como responder a essas perguntas. Vou começar com um dado também do IBQP. Sempre falo IBQP, mas enfim. O IBQP ele faz parte, né, com um conjunto de organizações no mundo que formam o Global Entrepreneurship Monitor. Eu não falo muito bem inglês, né, provavelmente não tenho muita qualidade de ser empregado, já que não falo tanto bem assim. Mas o GEM, né, no Brasil, eles têm uma pesquisa ano a ano, eles vêm pesquisando as taxas de empreendedorismo no país. Eles são uma iniciativa da London Business School para avaliar o crescimento das taxas de empreendedorismo no mundo. A última pesquisa que saiu em 2014, a última que eu tive acesso, né, ela apresenta um dado que é bastante interessante. Para esse instituto, né, que faz parte do GEM, as taxas de empreendedorismo no Brasil cresceram de 2002 a 2014. Ainda que tem uma série de dificuldades, ainda que tem uma série de limites para aqueles que defendem o empreendedorismo como uma saída, né, ou como uma política importante no país. E cresceram cerca de... Vou pegar a porcentagem aqui, cresceu a 34,5% do total, mais ou menos, do total da população economicamente ativa do país. Os dados deles apresentam que no Brasil a gente teria mais ou menos cerca de 45 milhões de empreendedores. Esses dados são corroborados de alguma forma pelos dados também do Sebrae e do GES, que realizaram uma pesquisa conjunta, né? Também em 2014, publicado em 2015, que apresenta o crescimento das grandes e das micro e pequenas empresas no Brasil. De 2003 para 2013, as micro e pequenas empresas crescem no Brasil cerca de 1,5 milhão, né? Saem em 2003 de 5 milhões de micro e pequenas empresas, chegam em 2013 6,6 milhões, enquanto as médias e grandes empresas têm um crescimento percentualmente superior, mas nos dados brutos, né, saem de cerca de 40 mil para cerca de 70 mil médias e grandes empresas. E cresce também com isso a taxa de trabalhadores empregados, né, nesses estabelecimentos. Chegando em 2013 a 17,1 milhões de pessoas empregadas em micro e pequenas empresas no Brasil e 15,7 milhões das médias e grandes empresas. Esse é um dado, claro, das empresas formalizadas, né? Que não conta os pequenos estabelecimentos informais. Bom, então, se a gente tem um dado que apresenta um certo crescimento das taxas de empreendedorismo no Brasil nesse período, para a gente pensar se esse indicador nos apresenta uma superação para aqui, nos apresenta uma superação dos trabalhadores, porque aqui, veja, do meu ponto de vista, a gente tem que olhar para a situação da classe trabalhadora. O que aconteceu com a classe trabalhadora no país durante esse período? A gente passa a olhar, então, também para a manutenção e crescimento das taxas de superexploração e de precarização das relações de trabalho. Embora tenha crescido o emprego no país, ele cresce em que termos? Em que termos a gente apresenta, então, esses dados, né? Em primeiro lugar, o Matias Lúcia, um economista que talvez você já conheça, um economista não, um historiador, né? Da URGS, Centro de História Econômica da URGS, Núcleo de Estudo de História Econômica da URGS,
ele apresenta alguns dados que indicam as taxas de crescimento de exploração do trabalho. O primeiro deles é o dado da jornada de trabalho, da jornada média de trabalho, em que apresenta nas grandes regiões metropolitanas, especialmente em São Paulo, um crescimento médio, né, em que mais de 40% dos trabalhadores cumprem, entre 2003 e 2010, jornadas maiores do que 44 horas. Maiores do que a jornada fixada legalmente no país, né? Também, a Tamara, inclusive, antes apresentou aqui um dado sobre o salário mínimo necessário, que hoje está em R$4.000, o salário mínimo necessário, vocês sabem, né? O salário mínimo calculado pelo DIEESE, o valor do salário mínimo calculado pelo DIEESE, para balizar quanto um trabalhador precisaria receber para manter sua força de trabalho viva no mercado, sustentando assim a si e a sua família. Esse dado, embora tenha um crescimento grande da relação entre o salário mínimo e o salário mínimo necessário, que sai de 1994 de 9,60% aproximadamente, entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário, não chega, no Brasil, em 2015, a 22,89%. Né? Nesse ano o salário mínimo é 880, o salário mínimo necessário é 4.013. A maior parte da população trabalhadora do país não ganha mais do que 3 salários mínimos na renda composta. Né? Esse é um dos dados que eu queria apresentar mais alguns outros, para a gente poder responder e pensar responder essas perguntas. Além desses dados, a gente passa a olhar também o crescimento do endividamento das famílias brasileiras, chegando em 2015 a quase 64% das famílias brasileiras endividadas no país, para poder manter o valor histórico-moral do serviço de trabalho, para comprar, principalmente, eletrodomésticos, né? Máquina de lavar, fogão, geladeira, esse tipo de objetos que fazem parte da reprodução própria da força de trabalho. Ou seja, o endividamento não é um endividamento porque está comprando bens supérfluos, né? Está comprando bens mínimos para manter suas condições de vida. Então a gente olha para o país, em que a estrutura do trabalho é uma estrutura de trabalho precário e superexplorada, ainda que com as taxas de empreendedorismo tenham crescido. Se a gente pegar também os dados dos MEIs, né, dos microempreendedores individuais, que foi uma política que passa, né, a vigorar efetivamente a partir de 2009 no Brasil, que tem um crescimento entre 2009 e 2016 astronômico, né? Em julho de 2009 eram 3 milhões de microempresários individuais, em janeiro desse ano, 5.767.000. Se a gente for pegar exatamente quais são as atividades que esses microempreendedores individuais realizam, é bem fácil, é só entrar no portal do empreendedor, eles têm lá uma tabela, inclusive por seção do Cadastro Nacional de Atividade e Emprego, né, do Ministério do Trabalho. A maior parte desses trabalhos são trabalhos simples e precarizados. Um dado que a gente consolidou enquanto escrevia a dissertação é que as atividades com mais de 100 mil MEIs cadastrados, né? Só para dar um exemplo, um dado ilustrativo, são quais? Instalações elétricas, obras de alvenaria, comércio varejista de mini mercado, né, de mercadorias em geral, comércio varejista de bebidas, comércio varejista de produtos cosméticos, comércio varejista de artigos do usuário, bares, lanchonetes, serviços ambulantes de alimentação, cabeleireiros, manicure e pedicure e outras atividades estéticas. O total desses dados, que tem mais de 100 mil cadastrados por atividade na seção PNAE, são 2.396.341. Ou seja, mais da metade desses trabalhadores, desses microempreendedores individuais, né, que já não são mais considerados como trabalhadores, são microempreendedores agora, eles passam a esse momento, né, como empreendedores, em atividades que eles já mantinham informalmente. Ou seja, são pedreiros, eletricistas, ambulantes, manicure, pedicure, cabeleireiro.
Né? Eu pergunto o que de fato tem de inovador nisso. O que de fato tem de inovador nessas atividades. Tá? Por que eu pergunto isso? Não é porque a gente, quando vai olhar para as definições de empreendedorismo, o Bruno apresentou aqui, inclusive, né? Tem sempre uma conjugação com a noção de inovação. Né? Sempre uma conjugação com a possibilidade de apresentar uma inovação, um certo desenvolvimento tecnológico, de algumas formas, um certo desenvolvimento econômico. Mas quando a gente olha para os dados, numa das grandes políticas de empreendedorismo no país, as atividades são atividades de trabalho simples, atividades que os trabalhadores já realizaram. Né? Ou seja, embora agora ele seja chamado de microempreendedor, o cara lá continua sendo pedreiro, continua sendo eletricista, continua sendo manicure, continua sendo cabeleireiro. Bom, da mesma forma, a gente apresenta, né, muito nas argumentações sobre empreendedorismo, os dados das micro e pequenas empresas, como elas crescem no país, como elas empregam bastante. Mas que tipo de emprego, efetivamente, elas estão oferecendo para os trabalhadores? Se a gente for pegar a média salarial dos trabalhadores formais no país, pelas sessões quinais, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente vê que a média salarial das micro e pequenas empresas, né, pegando aqui um corte mais ou menos, de estabelecimentos que empregam de 1 a 99 trabalhadores, no máximo, não passa de R$ 1.900. A média mais alta, né, se a gente pegar de 1 a 4 é 1.100. 5 a 9, 1.400. E é a média. Né? Ou seja, tem muita gente ganhando muito menos do que isso. Bom, apresentando esses dados, para fazer um contraponto à argumentação do Bruno, mas principalmente para fundamentar um pouco o que eu tenho para apresentar. Vejam, se cresce o empreendedorismo, das taxas de empreendedorismo no país, ainda com todos os limites que aqueles que defendem o empreendedorismo vão apresentar. A situação da classe trabalhadora no país permanece a mesma, e permanece uma população trabalhadora super explorada, precarizada em trabalhos parciais, com dupla jornada de trabalho, em trabalho por projetos, crescem crescem especializações, crescem uma série de instrumentos e de elementos que precarizam as relações de trabalho, as condições de trabalho da classe trabalhadora. O empreendedorismo pode ser uma saída para a crise? Essa é uma das perguntas. A outra é, a que de fato está a serviço a noção do empreendedorismo, a divulgação da noção do empreendedorismo, a circulação dessa noção como algo natural, né? Como algo desejável para a classe trabalhadora. E a gente vai olhar, então, para esses dados de realidade, vai passar a entender a que funciona o empreendedorismo, a que serve a noção de empreendedorismo. E ela se apresenta, então, do nosso ponto de vista, como uma ideologia. Como uma ideologia. E do nosso ponto de vista, ideologia não é posição política, ideologia é algo que a gente combate. Combate porque ela vela a realidade, né? Ou seja, a gente olha assim, está crescendo o empreendedorismo, mas a gente não olha para qual a situação do trabalho do emprego no país, quando a gente olha para isso. Ela vela a realidade, ela apresenta a realidade, apresenta um pensamento dominante como se não fosse dominante, né? Como se não pertencesse a uma certa classe. E ela é uma ideologia do empreendedorismo, junto com a noção de capital humano, junto com a noção de empregabilidade, sempre aparecem muito próximas, né? A própria noção de inovação. A gente passa a encará-las, então, como uma ideologia orgânica desse novo momento capitalista, ali a partir da década de 60, 70, e que toma força no Brasil a partir do final da década de 80 e da década de 90. Uma ideologia orgânica desse momento capitalista. Por quê? Primeiro, por dois motivos. Na medida em que, nesse momento, o capital passa a se concentrar muito mais, né? A gente tem um movimento de hiperconcentração dos capitais. E ele precisa, ao mesmo tempo, se realizar. E para se realizar, ele precisa de muitos empreendimentos. Desde os grandes empreendimentos, desde as grandes obras,
como a gente vê nos grandes eventos, por exemplo, aos pequenos empreendimentos. Porque aquele capitalista que está lá sentado num monte de dinheiro, ele precisa botar aquele dinheiro para valorizar. Aquele fundo de investimento, aquele banco, ou mesmo aquele industrial, porque hoje em dia, se a gente for olhar efetivamente, todas as áreas, né, todas as ações burguesas, em certa medida, já estão financiarizadas. Mas eles precisam botar esse capital para se realizar. Se realizar como? No nome dos trabalhadores. Porque o capital não se valoriza pelo preço, né? Ele se valoriza extraindo mais valia dos trabalhadores. Então, passa a ser corrente a noção do empreendedorismo. Porque precisa ter um monte de empresa, porque precisa ter um monte de trabalhador circulando, porque precisa ter um monte de trabalhador sendo explorado. Então, o capital, à medida que se concentra, ele também precisa se pulverizar. Esse é um primeiro dado. O segundo é que, para se pulverizar e para sustentar a hiperconcentração de capitais, precisa recriar sua própria base social. Precisa manter um conjunto da população disposta a se submeter às mais variadas formas de exploração. Então você vai ter um momento em que o conjunto de direitos da classe trabalhadora vai sendo extirpado, expropriado. O direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação, o direito... pouco do momento que a gente vive com mais intensidade hoje, né? Embora já viva desde a década de 80. Precisa criar essa base social, porque precisa ter um monte de trabalhador que vai aceitar um emprego de R$1.000, vai aceitar um emprego de R$800, vai aceitar um emprego de R$800 e um trabalho informal depois, vai lá guardar carro, vai lá fazer qualquer coisa, porque precisa sustentar sua família. Então vai se submeter a diversas formas de exploração, porque não tem outra saída. Ou seja, do ponto de vista singular, ele não tem outra saída. Mas para que ele possa se comprometer subjetivamente com esse momento do capital, ele precisa de uma ideologia que diga para ele isso. Basta você ser empreendedor. Basta você ser proativo. Basta você ser flexível, né? Basta que você tenha qualidades, habilidades, competências para ser empregável. Então, do nosso ponto de vista, a ideologia do empreendedorismo tem esse papel, né? Circula com esse papel. E, portanto, circula com esse papel e, portanto, não é uma saída para a crise do ponto de vista dos trabalhadores. Do ponto de vista do capital, sim. Quero com isso dizer que, veja, quando a gente coloca a pergunta se o empreendedorismo pode ser uma inspiração para a crise, a gente bota em exame essa ideologia. Né? Por isso que eu falei que essa mesa era importante, não porque eu gosto do tema ou etc., mas porque o exame e a análise desse tema, nesse momento que nós vivemos, veja, em que a gente vive um conjunto de ataques aos direitos da classe trabalhadora, as condições de vida da classe trabalhadora não são só os direitos, né? São as próprias condições de vida. Botar a ideologia dominante em exame é importantíssimo. Porque ela sustenta que um monte de gente vai defender, então, essas medidas. Esse conjunto de ideologias, como o empreendedorismo, como o capital humano, como a empregabilidade, como da noção, né, de que a gente precisa ter habilidades e competências para se formar no mundo e poder ser empregado, né, que resume a educação, habilidades e competências, inclusive. Botar elas em exame nesse momento é ainda mais importante. Porque nos bota para pensar se a gente pode efetivamente compactuar com isso. Bom, para ir encerrando, vejam, é ainda mais grave a apresentação desse tipo de ideologia como uma saída num país dependente. Porque aqui, embora a gente tenha um conjunto
aí de indicadores sobre produtividade no trabalho, a gente sabe sobre o que se assenta a produtividade no trabalho no Brasil. A intensificação das condições de exploração dos trabalhadores. No aumento da jornada, no aumento da intensidade da jornada. É nisso que se assenta a produtividade no país. Porque, de fato, o nosso país tem um baixo desenvolvimento tecnológico. Mas é no longo do trabalhador que esse desenvolvimento tecnológico, esse baixo ou alto desenvolvimento tecnológico, não importa, se realiza. Porque se não tem trabalhador para operar as máquinas, não tem de onde sair mais valia. Então, pouco importa, na dependência, para os capitalistas, se a produtividade vai aumentar porque eles compram uma máquina de segunda mão dos países centrais, um maquinário de segunda mão dos países centrais, que precisam desovar seus maquinários no Brasil, ou se ele vai conseguir aumentar a sua produtividade intensificando a jornada de trabalho do trabalhador. Sair mais barato é o que importa. Inclusive, só para me retificar aqui, né? Quando compra de segunda mão uma tecnologia do exterior, compra porque ela pode intensificar a jornada de trabalho. Pode intensificar a produtividade do trabalho, veja. E, portanto, as condições de exploração dos trabalhadores. Então, veja, quando a gente olha para o empreendedorismo e olha para ele como uma ideologia orgânica, ele tem um sentido, que é de comprometer esse conjunto de trabalhadores com a própria normalidade do capital, com a própria normalidade de funcionamento do capital. De comprometer esses trabalhadores, principalmente essa juventude que crê que pode ser empreendedora, que pode sair, né, e singularmente, aquele sujeito individual vai poder se salvar pela via do empreendedorismo, embora isso seja uma verdade, para manter esse conjunto da população inofensivo, quieto, bom moço, e que tudo que vai pensar está dentro dos limites da própria organização da sociedade que já existe. Veja, quando a gente olha para a situação que a gente vive, a gente não pode conceber que essa organização societária seja a possibilidade de futuro para a população e para a juventude. Porque essa organização societária, essa organização capitalista da nossa sociedade, que destrói as possibilidades, inclusive de autonomia dos sujeitos, que destrói as possibilidades, as plenas possibilidades científicas, artísticas, culturais, do conjunto da juventude. Porque tem que se lascar trabalhando 8, 10, 12 horas por dia. Quando a gente soma as jornadas formais e informais, vai ver uma ampla parcela da classe trabalhadora trabalha sem parar. E quando não está com o tempo comprometido pelo próprio trabalho, ele está comprometido porque tem que viajar 2, 3 horas para chegar no trabalho. Então, quando a gente olha para o empreendedorismo, a gente tem que olhar com bastante distanciamento e bastante cuidado para poder analisá-lo em seu conjunto, né? Como o tempo é curto, eu resumi um pouco o que eu poderia apresentar e vou encerrar com isso. Veja, a gente tenha muito cuidado quando vai olhar para o empreendedorismo, a gente tenha muito cuidado quando a gente vai circular essas ideologias na universidade. Eu vejo, o empreendedorismo passa a ser, nos últimos anos do Brasil, um programa curricular de diversos níveis da escola, né? Da educação. Desde a educação básica, da educação infantil ao ensino superior. E entra na educação naturalizada, como se fosse mais um conteúdo, simplesmente mais um elemento curricular, e principalmente um elemento curricular que pode
me fazer desenvolver habilidades e competências para me tornar mais empregável ou para que eu possa, no futuro, abrir meu próprio negócio. Queria concluir, então, com essa reflexão. É com isso que a gente vai comprometer a nossa juventude? Com esses valores? Esses valores não são os valores da nossa classe. Esses valores são os valores dos empresários. Embora a gente possa tentar dissociar o empreendedorismo de empresário o quanto a gente quiser. A gente não pode deixar a nossa juventude pensar com a cabeça de empresário. Porque é isso, efetivamente, que o empreendedorismo faz. Fazer com que o trabalhador que está lá, ferrado, se lascando, passe a pensar com a cabeça de empresário. Passe a pensar que ele é uma empresa que vai se valorizar e etc. Então, basicamente é isso. E aí a gente conversa mais no debate. Obrigado. Agradeço o Renato pela disposição. Agora abrimos para perguntas da plateia.